Eu quero que os amados abram as Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Jânio, sou pastor da Batista Missionária Nova Aliança, aqui na Avenida das Nações, próxima à Sementeira. Sou marido de uma só mulher, pai de 2 filhos, e, para a glória de Deus, tenho vivido dias incríveis aqui em Petrolina. Então, obrigado mesmo por ter me convidado. E vamos para a palavra do Senhor. Êxodo 3, versículo 4. Eu quero ler dois textos. Vamos começar com Êxodo. Êxodo 3, 4. Diz o seguinte: o Senhor viu que ele estava se aproximando para observar, né? E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu gosto muito desse texto, me emociona. O Senhor viu que ele estava para se aproximar, para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Eu quero ler um outro texto com vocês. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis. Gênesis, capítulo 22, versículo de número 11. Gênesis 22, 11. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Que o Santo Deus possa nos permitir entender a vontade dele essa noite. Eu fiz uma oração, né? Eu sempre faço uma oração antes de pregar, antes de ministrar a palavra. Eu sempre faço uma oração, eu digo assim, Deus, que eu não atrapalhe os teus planos para essa noite. Não atrapalhe aquilo que o Senhor sonhou para essa noite. É uma oração já corriqueira e eu quero ser instrumento. Não quero que eu possa ser empecilho para o que Deus tem a fazer. Mas aí, queridos, há uma coisa muito importante a falar com vocês essa noite. Nós temos um Deus que fala com os seus servos. Nós temos um Deus que fala com os seus servos. Nós não estamos vivendo no período do silêncio, sabia? Nós não estamos vivendo no período do silêncio, nós não estamos vivendo sem Deus. Deus fala com os seus servos. Essa verdade precisa estar arraigada em nossos corações. Nós precisamos estar todos os dias apercebidos que o nosso Deus irá falar conosco a qualquer momento, que o nosso Deus irá manifestar a sua glória sobre nossas vidas a qualquer momento. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, Deus está falando com você agora. A grande problemática não é Deus falar, é nós percebermos o agir de Deus, é os nossos ouvidos estarem atentos, é a nossa percepção espiritual estar atenta ao que Deus é capaz de fazer. Ah, irmão, se teu telefone tocasse agora e fosse Deus fazendo uma ligação para você, imagina aí a conversa. Deus ligando. E aí, eu quero falar com você, Célia Lima. Eu tenho uma mensagem para você. Ah, Naí, eu tenho uma mensagem. Naí Souza, eu tenho uma palavra para você. Já imaginou Deus? Você atendeu, está lá desconhecido, era Deus. Nos parece impossível isso, né? Nos parece impossível. Mas deixa eu te contar. O nosso Deus é um Deus do impossível. Eu sou reformado, né? Os irmãos sou reformado, sou batista nacional, mas eu acredito em um Deus do impossível. Veja esses dois textos que nós acabamos de ler. Moisés ia passando no mato, dia estava trabalhando, porque Deus não fala com desocupado, né? Moisés estava trabalhando, e enquanto Moisés estava trabalhando, ele passou e viu que uma sarça ardia. O detalhe aqui, irmãos,
Eu dei uma pesquisada, é claro, eu dei uma estudada para estar com vocês. O detalhe aqui é porque Moisés estava no deserto. E, segundo alguns estudiosos, era comum alguns arbustos pegarem fogo no deserto. Então, aquilo que Moisés viu não foi algo inédito. Arbustos pegavam fogo no deserto, né? Arbustos queimavam. Ele já tinha visto essa cena, com toda certeza, algumas vezes. Mas sabe o que é extraordinário nisso tudo? É que Deus fala através das coisas simples. É que Deus usa as coisas simples para falar com nossas vidas. Deus usa. Só um minuto, queridos. Eu acho que é Deus que está ligando para mim aqui, ó. Tô... Pastor Lucas, eu pensei que era Deus que estava ligando, por isso que eu atendi. Filho, eu estou numa mensagem agora. Quando assim que eu terminar, eu ligo para você, viu? Pronto, eu acho que Lucas agora ele já ligou algumas vezes, eu tive que, senão ele não ia me deixar quieto. Irmãos, Deus fala no simples. Deus fala, crente, preste atenção, que você não está entendendo isso. Você vai estar na sua casa lavando os pratos, Deus vai falar com você. Hã? Ei, você vai estar lá no seu trabalho, que é comum para você, você faz isso todos os dias. Deus fala contigo lá no teu trabalho. O nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias a partir das coisas simples. O nosso Deus é um Deus que pega o ordinário e transforma no extraordinário. Quem queria estar pastoreando no deserto? Eu quero que você lembre que Moisés era príncipe no Egito. E agora Moisés está no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, não é nem dele. E enquanto isso está acontecendo, Deus se manifesta através de uma sarça. Agora, deixa eu te contar. Deus estava falando, se manifestando através de algo simples. Mas não era só a manifestação de Deus que estava acontecendo. Moisés estava atento, crente. Moisés estava ligado. Ele estava tão ligado no que estava acontecendo que ele percebeu que aquela sarça era diferente, que ela queimava, mas não se consumia. Deixa eu te perguntar, nesse mundo frenético que nós estamos vivendo, você é capaz de ter atenção nas coisas simples? Você é capaz de prestar atenção nas coisas? Porque as coisas que estão acontecendo à tua volta, Deus está usando para falar com você. Eu conheço um Deus que fala com os seus servos, mas os servos têm que estar atentos. Os servos do Senhor têm que estar atentos ao que está acontecendo ao seu redor, porque Deus está falando contigo a todo momento. É incrível. Deus fala muito comigo através do meu filho. Eu tenho um filho, o nome dele é Jean, e Deus fala comigo. Um dia nós estávamos em um culto, e no momento ofertório ele me pediu para ofertar. Papai, me dá um dinheiro para me ofertar. E eu dei uma nota lá para ele, uma nota de R$5. E ele pegou a nota e colocou assim na minha frente e disse, uma notinha só. Jesus só merece uma notinha. Ah, irmãos, como aquilo doeu de mim. Eu peguei, botei a mão no bolso de novo, tirei tudo. Toma, meu filho, vai lá e coloca tudo que está aqui, porque Jesus merece o nosso tudo. Você é capaz de ouvir? Você é capaz de ouvir Jesus falando com você nas coisas simples? Você é capaz de perceber Deus se movendo nas coisas simples? Porque eu quero te dizer, se você percebeu, se você não percebeu, Deus está falando. Aquele que tem ouvidos, ouça. Porque o Senhor fala com a sua igreja. Posso ver um amém? Eu posso ver um coraçãozinho? Tem alguém aqui que é a igreja de Cristo? Aleluia! Se você é a igreja do Senhor, o Senhor vai falar com você. Se você é a igreja do Senhor, você tem que prestar atenção, abrir bem os olhos, porque Deus vai se manifestar através da sarça ardente na sua vida, na sua história. Entenda isso. Às vezes a gente está procurando a voz de Deus e você não precisa procurar a voz de Deus. Deus está aí com você, manifestando a vontade dele a todo momento. Você só precisa perceber, criatura. Você só precisa entender. Só precisa olhar aquela sarça. É aquela coisa simples, ordinária, mas dentro do simples, do ordinário, Deus fala e faz coisas extraordinárias. Eu podia dar 10 exemplos disso aqui para vocês.
Eu podia dar 10 exemplos do Deus, do simples, que pega as coisas simples e transforma em coisas extraordinárias. Quem diria que aquele menino com uns pães e alguns peixinhos ia alimentar uma multidão? Eu conheço um Deus que pega coisas simples e transforma em coisas extraordinárias. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus está falando com você a todo momento. Ei, talvez você tenha se perguntado já há algum tempo, Deus, eu não estou ouvindo tua voz. Senhor, o Senhor não está mais falando comigo. E olha a resposta para tu hoje, crente. Veio para a vigília porque quis. Veio para cá porque quis. Ó Deus dizendo para você, tenho falado com você nas coisas simples. Observa as coisas simples que acontecem, porque eu tenho manifestado a minha glória nas coisas simples. Nós temos que entender isso. A gente está tão acostumado com o extraordinário. Eu lembro agora de Isaías. Isaías, quando chegou na igreja, ele viu tudo diferente. Diz que tinha uma fumaça. Os irmãos lembram? Isaías capítulo 6. Tinha uma fumaça, os umbrais do templo cresceram, as portas cresceram. E Isaías viu um grande trono branco e viu os anjos, serafins que cantavam uns para os outros. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Isaías viu um anjo que trouxe um tenaz e colocou uma brasa na sua boca e lhe tirou todo o pecado, e a gente toda vez quer ver isso. Mas não vai ter isso todas as vezes, algumas vezes vai ter só uma sarça que queima, e você tem que entender, ali é Deus falando com você. Algumas vezes, Deus vai falar com você na simplicidade, naquela mesma simplicidade que falou com Elias. Elias esperava Deus no trovão, Elias esperava Deus no vento, Elias esperava Deus no terremoto, Elias esperava Deus nas chamas, mas Deus estava agindo no silêncio, na calmaria, na brisa. Talvez seja isso, irmão. Você está esperando um agir extraordinário de Deus na sua vida. Um movimento extraordinário de Deus na sua vida. E Deus já está fazendo. Você só precisa abrir os olhos e perceber. Eu, o Senhor, faço coisas novas. É essa a palavra. Eu, o Senhor, faço coisas novas. Faço coisas extraordinárias a partir das coisas simples. A partir da simplicidade, a partir do que é pequeno. Eu faço coisas grandes. Porque no Evangelho, irmãos, tudo começa pequeno. Preste atenção nisso. No Evangelho, tudo começa pequeno. Tudo começa com 1, com 2. No Evangelho, tudo começa pequeno. Então, Deus está fazendo coisas novas na tua vida a partir das coisas pequenas, a partir das sarças que estão ardendo, a partir da simplicidade do seu lar, a partir da simplicidade do seu trabalho. Deus tem feito e Deus tem falado com a sua vida de forma clara. Você só precisa fazer o que Moisés fez, ouvir. Agora, ouvir a voz de Deus não basta. Ouvir a voz de Deus, irmãos, não basta. Você tem que dizer para ele, eis-me aqui. Tem alguém aqui que é capaz de dizer para Deus, eis-me aqui? Ouvir a voz de Deus não basta. Você tem que dizer, eis-me aqui. Ouvir só não basta. Todo mundo quer ouvir. Mas não basta ouvir. Deus está procurando gente que diga, eis-me aqui. Deus usa quem diz, eis-me aqui. Deus faz milagres através da vida de quem diz, eis-me aqui. Não é só através da vida de quem ouve, é através da vida de quem responde à voz de Deus. Aleluia! É através da vida de quem responde à voz de Deus que os milagres acontecem. Você lembra de todas as vezes que você ouviu a voz de Deus e você respondeu positivamente a Ele, Deus fez milagres. Todas as vezes que você respondeu à voz de Deus e que você disse, eis-me aqui, milagres aconteceram na sua vida. Então, gente, você ouviu a voz de Deus, tem que estar pronto para dizer, eis-me aqui. Não importa o que Deus falou com você, eis-me aqui, Senhor. Todos os homens que ouviram a voz de Deus e que disseram, eis-me aqui, grandes milagres aconteceram. O extraordinário se locomoveu. Aqui nós temos 2 homens, e não foi à toa que eu escolhi os 2. É porque eu quero dizer para você que Deus, o nosso Deus, é o Deus do extraordinário, é o Deus do simples. O nosso Deus é o Deus da sarça ardente, mas também é o Deus do anjo. Amém? O nosso Deus é o Deus que fala com Moisés através da sarça ardente, mas é o Deus que fala com Abraão através de um anjo. Glória! Irmão do céu, você precisava estar aqui. Esse quarto cresceu já, a coisa mudou, o ambiente mudou já, ó. O nosso Deus é um Deus que fala através da sarça ardente, mas é um Deus também que usa anjos, que fala também através do sobrenatural. E eu estou te dizendo isso.
para revelar sobre a tua vida, que quando você disser, eis-me aqui, coisas extraordinárias vão acontecer. Na verdade, elas já estão acontecendo na sua vida. Elas já estão acontecendo. Aleluia. Aleluia. Quantos milagres não já deviam ter acontecido? Quantos moveres especiais de Deus não já deviam ter acontecido simplesmente porque você prestou atenção, ouviu a voz de Deus e respondeu de forma positiva a ele? Mas tem algumas coisas, irmãos, que nos impedem. A questão não é Deus que não está falando. Tem algumas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Tem algumas distrações que nos impedem de responder ao Senhor. O pecado nos impede. O pecado é uma barreira entre nós e Deus. As distrações do dia a dia nos impedem de ouvir com clareza a voz de Deus. Ei, deixa eu te dizer, os medos nos impedem de ouvir a voz de Deus. Os traumas, as feridas, nos impedem de ouvir e de responder a Deus com clareza. Mas nós não somos diferentes de Moisés e de Abraão. Eles também tinham pecados, eles também tinham traumas, eles também tinham feridas, eles também tinham distrações, e mesmo assim eles pararam e ouviram o grande eu sou. Então, o meu recado, o recado de Deus para você essa noite, é que você pare para ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir, responda a ela positivamente. Tem muita gente dizendo que tem muita gente dizendo que não tem respondido positivamente a Deus porque não tem tempo, porque trabalha muito, porque está ocupado. Quando foi que você viu Deus usando um desocupado na Bíblia? Me mostra. Eu já li a Bíblia. Não foi só uma vez, não, viu, irmão? Eu vou dizer para vocês, eu li o Novo Testamento mais de 40 vezes. Não, agora não. Lá no início da minha fé. Eu já li depois, mas 40 vezes foi junto. Eu li a Bíblia já umas 3 vezes junta. A primeira vez que eu li a Bíblia foi em 2 meses e 15 dias. Eu nunca vi Deus falar ou chamar um desocupado. Na Bíblia não tem. Você está ocupado? Fique feliz. Deus vai te usar na ocupação que você tem. É lá no seu trabalho que Deus vai lhe usar. É com o que você tem que Deus vai manifestar a glória dele. Creia nisso. Tem um exemplo na Bíblia. Tem um exemplo na Bíblia que é o exemplo de Simão. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. E disse Jesus, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Veja, aqui a gente tem 2 homens que estavam ocupados, mas que fizeram o quê? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Mas olha o processo do céu, olha o processo do céu como é que acontece para quem ouve a voz de Deus. Primeiro, Deus não fala com o desocupado. Você está ocupado, irmão? Está com a carga pesada? Deus vai falar com você, fica tranquilo. Agora, olha o processo dos céus aqui. Deus fala com gente ocupada, mas os ocupados têm que seguir Jesus de Nazaré. Aleluia! Eu posso ouvir um amém, igreja? Os ocupados têm que seguir Jesus de Nazaré. Não é porque está ocupado que está dispensado de seguir Jesus. Não é porque está ocupado que está dispensado de seguir a Jesus. Quem está ocupado tem que seguir Jesus de Nazaré. Porque só seguindo Jesus de Nazaré, nós vamos aprender a ser pescadores de homens. Olha o segredo, porque muita gente hoje não conhece. Hoje, de vez em quando eu coloco uma caixinha de perguntas no Instagram, e o que as pessoas mais me perguntam é como descobrir o meu propósito. O que as pessoas mais me perguntam é o seguinte, pastor, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? E sabe por que as pessoas não conhecem o seu propósito? Porque não estão ouvindo e não estão seguindo Jesus de Nazaré. Porque quem ouve Jesus de Nazaré e quem segue ele tem um propósito definido para a sua vida. Terra, tu entendeu? Quem segue Jesus de Nazaré, quem escuta primeiro e segue Jesus de Nazaré, tem o propósito de sua vida revelada por ele. Se o Senhor te chamou para ser pescador de homem, fica tranquilo, porque ele tem as ferramentas para te ensinar. Se o Senhor te chamou para ser pregador, fica tranquilo. Se o Senhor te chamou para ser intercessor, fica tranquilo. Só escuta a voz de Deus e siga Jesus, porque o Senhor vai te capacitar em tudo que você precisa. Amém? O Senhor vai te capacitar em tudo que você necessita. Eu gosto desse texto.
Porque às vezes a gente se sente ocupado demais, cansado demais, enfadado demais. E por causa disso a gente às vezes se sente assim exausto. Mas eu vou te contar, é com esse ocupado que Jesus tem negócio. Deus tem negócio com gente ocupada. Deus tem negócio com gente que está pescando na beira do mar. Deus tem negócio com gente que se acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar e chega de noite em casa e só dá tempo de trocar de roupa e vai para a igreja. Deus tem negócio com esse povo. Ouça a voz do Senhor. Ouça, preste atenção, ouça a voz do Senhor e siga, porque o propósito da sua vida é revelado por Cristo. Amém? O processo é esse. Você diz, pastor, tá bom, Deus revelou o meu processo, eu já ouvi a voz do Senhor e coisa e tal, mas eu não sei como fazer, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho curso de teologia, pastor. Eu não sei ler direito, pastor. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu só sei dizer para o mod. Eu me sinto assim, pastor, mal. Todo mundo diz que eu sou burro e coisa e tal. Querido, tem uma coisa. Creia no que eu vou lhe dizer agora, porque está na palavra. Eu acho que você já escutou isso. Não, isso não está na palavra, perdoe. Vai estar na palavra que eu vou dizer depois. Jesus capacita os escolhidos. Amém? Amém? Jesus capacita os escolhidos. Deixa eu acrescentar. Jesus não capacita os escolhidos, Jesus capacita os disponíveis. Você tem que estar disponível para os céus. Quem está disponível para os céus recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Fala em recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Quer receber poder dos céus? Quer receber capacitação dos céus? Você já ouviu a voz de Deus, já seguiu Jesus, já teve revelação do propósito de sua vida. E agora, meu irmão, Jesus vai te capacitar porque você está disponível. Jesus não capacita só quem ouve. Jesus não capacita quem ouve, Jesus capacita quem está disponível. Esse texto que nós lemos, ele diz, e eu vos farei pescadores de homens. Os caras eram pescador de peixe, estavam acostumados com o mar, mas Jesus disse, eu tenho algo novo para vocês. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Ei, filho, eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço o Espírito Santo. Ele vai te dar dons especiais. Ele vai te dar dons especiais. Ele vai te dar capacidades especiais. Você vai dormir e quando você acordar já vai saber fazer. É assim. É assim que acontece. Você vai ler a Bíblia e vai receber uma palavra de sabedoria. As pessoas vão chegar perto de você, filho. As pessoas vão chegar perto de você e quando você tocar nelas, o Espírito Santo vai revelar o que está oculto, o que está no coração. O Espírito Santo vai te dar palavras que estavam escondidas, sentimentos que estavam escondidos. E portas serão abertas para o Evangelho. E portas serão abertas para o Evangelho, porque Deus capacita os disponíveis. Você pode ser igual ao apóstolo Pedro, mas vai ser capacitado pelos céus a cumprir o Evangelho do Senhor Jesus. Você não precisa ser como Paulo. Todo mundo quer ser intelectual, inteligente. Você não precisa ser intelectual. Você não precisa ser rico. Você precisa estar disponível aos céus. E os céus vai te usar com poder e glória. Eu posso ouvir um glória a Deus. Eu posso ver os corações. É bonito quando os corações só... Eu entendo glória a Deus quando isso acontece. Eu só estou sentindo falta aqui, como se estivesse na igreja, o povo dando glória a Deus. Aleluia. Porque eu estou sentindo a glória do Senhor aqui. Deixa eu te dizer, é o Senhor que te capacita, o Senhor capacita todos aqueles que estão disponíveis. Moisés disse para Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Deus disse, não tem nada a ver. É você que eu escolhi. Mas Deus, eu não sei falar. Pronto, vou colocar o teu irmão aí perto de você, Arão. Tudo que eu falar com você, você conta no ouvido de Arão e Arão fala para o povo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Será que Deus não podia, em vez de falar com Abraão, falar direto com Arão? Será que Deus não podia falar direto com Arão e Arão falava com o povo? Podia não, porque quem estava disponível era Moisés. Veja, quem estava disponível era Moisés. Às vezes a gente fica dizendo, mas se Deus usasse fulano de tal, se Deus fizesse quem está disponível é quem vai ser usado. Quem está disponível é quem vai ser capacitado. Quem está disponível é quem vai viver a glória de Deus na terra. É quem está disponível a Deus.
Moisés começou... Lembra que eu te falei que no Evangelho tudo começa pequeno e cresce? A primeira coisa que Moisés viu foi a sarça ardendo. Mas Moisés também viu o mar aberto. Tu tá entendendo, crente? Tu tá entendendo, crente? As coisas começam pequenas, mas vai crescendo no reino dos céus. No reino dos céus, as coisas começam pequenininhas, mas elas vão tomando proporções gigantescas. Jesus disse, só para você entender o mistério, Jesus disse que se sua fé for pequena como um grão de mostarda, aleluia, você já sabe o resto. Você já sabe o resto. No reino dos céus, as coisas começam pequenas, e desse pequeno se transforma em grandes coisas. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar um monte de lugar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você não precisa ter uma fé grande. Só precisa ter uma fé pequenininha que Deus usa. Essa fé pequenininha que você tem é tudo que Deus quer para fazer coisas extraordinárias, porque Deus está à procura de pessoas ocupadas. Essas pessoas ocupadas têm que ouvir a voz de Deus, têm que seguir Jesus de Nazaré. Uma vez que sigam, vai ser revelado o propósito. E uma vez que o propósito seja revelado, vai vir capacitação dos céus. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo, Deus tremendo. Sabe? E aí, não me der tempo, eu não sei, já 10h48. Não, obrigado. Não me der tempo porque não quiser. Agora vai. Só falta esse pontinho. Nós estamos terminando já. Estamos terminando, é rapidinho, irmãos. Depois que dá a oportunidade para o pastor, não tem como cortar, né? Olha só. Uma vez que você tem a capacitação dos céus, confie em quem te chamou, porque ele é poderoso. Escute, confie em quem te chamou, porque ele é poderoso para terminar a obra que começou em sua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Aquele que te prometeu é vivo e reina para cumprir todas as promessas que fez sobre a tua vida. Confie em quem lhe chamou. Não olhe para a força das ondas. Não olhe para o que Sabalat e Tobias estão falando. Não olhe para o tamanho do exército do inimigo. Quem te chamou é poderoso, crente. É poderoso para completar a boa obra que começou. Confia nele. Confia nele. Confia em quem te chamou. O segredo é confiar em Deus. O segredo é confiar em Deus. Você ouviu a voz dele. Ele te chamou. Você ouviu a voz dele, né? Quando você ouviu a voz dele, passou a segui-lo. Ele te mostrou o propósito, te capacitou. Aí chega Faraó. Quem é que chega? Faraó. Um exército. É brincadeira um negócio desse? Mas quem te chamou é poderoso. As campinas do Jordão podem parecer boas para qualquer um, mas para você, a presença de Deus é melhor. A presença de Deus é tão poderosa que faz com que o deserto seja mais frutífero do que as campinas do Jordão. Tu tá entendendo? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso desenhar. Quem foi que foi para as campinas, irmãos? Quem foi que ficou no deserto? Vocês lembram? Abraão prosperou no deserto. Abraão prosperou no deserto, porque quem te chamou é fiel. Confia nele. Às vezes a gente tem esses momentos de fraqueza. Às vezes a gente tem esses momentos de fraqueza. Eu sei como é. Eu sei como é. Às vezes a gente tem esse momento de fraqueza. Mas eu vou te contar, mesmo no momento de fraqueza, diga para Jesus, na minha falta de fé, Senhor, me ajude. Continue confiando nele, porque ele é poderoso. Não é por nós, é apesar de nós, irmãos. O foco não está no que você está fazendo. O foco não está em você. O foco está em quem lhe chamou. E quem lhe chamou é poderoso. O seu Redentor vive. O foco não está no meu problema, o foco não está no gigante, o foco não está em Faraó, o foco está em Deus, é Ele, o foco é Ele. Eu estou olhando para Ele, o autor e consumador da minha fé. Eu não cairei, eu não morrerei, eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Aleluia! Eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. E eu estou focado nos céus. As promessas dele vão se cumprir. Um dia eu estava orando
pedindo algo simples. A minha chegada em Petrolina foi um pouco tensa. Foi dolorida. E um dia eu estava orando, pedindo a Deus uma coisa simples lá para a igreja. Eu estava pedindo a Deus um ar-condicionado, comprar uns ar-condicionado e colocar na igreja. Enquanto eu estava de joelho orando, Satanás veio no ouvido e disse, você não pode. Satanás veio no meu ouvido, eu sei quem era que estava falando comigo. Você não pode. Você só tem dívida, você não tem força, você não pode, pare. Irmão, deu uma tristeza, deu uma fraqueza em mim. Mas na mesma hora, eu levantei minha cabeça e disse, eu não posso, mas eu conheço um Deus que é poderoso. Nas mãos dele tem todo o poder. Eu conheço um Deus que é poderoso. Satanás, eu conheço um Deus que é poderoso. Ah, irmão, o foco não está em mim, o foco não está na minha fraqueza. O foco está em Deus, o foco não está nas batalhas e nas lutas que eu tenho enfrentado. O foco está em Deus, é Ele o foco da minha vida. É por Ele que eu ainda estou de pé. E Ele vai me sustentar até o dia que cada uma das promessas se cumpra sobre a minha vida. O foco da sua vida tem que estar em Jesus de Nazaré. Irmão, se no dia da sarça, Deus tivesse dito para Moisés, Moisés, o povo não vai acreditar em tu, não. Moisés, vai ter 10 pragas. Moisés, Faraó vai te perseguir pelo deserto. Moisés, tu vai enfrentar o Mar Vermelho. Deus não disse nada disso para Moisés. Deus não disse nada disso para ele. Mas Moisés estava dizendo, eis-me aqui. Ei, Deus não precisa te contar mais nada. Tá entendendo? Tá entendendo, crente? Aleluia. Deus não precisa te contar mais nada. Só saiba que Ele é poderoso para te sustentar até o dia final. Só saiba que Ele é poderoso para te contar. Vai vir luta, viu? Vai vir luta. Mas o teu Deus é maior do que elas. Vai vir inimigo, viu? Mas o teu Deus é maior. Vai vir calúnia, mas o teu Deus é maior. Fica tranquilo, porque o teu Redentor vive. O teu Redentor é o Criador do céu, da terra e do mar. O teu Redentor já ressuscitou um morto depois de 3 dias. O teu Redentor já curou um cego de nascença, já curou um coxo, 38 anos aleijado, curou uma mulher do fluxo de sangue. O teu Redentor, Rabarachure canto, Micadará, Soreri, Cadaramanás, Iridarasunderi canto, Micadaraçou, Shideri canto, Micadará, Daramanaraçou. É o teu Redentor, crente, aleluia, é o teu Redentor. É o teu Redentor que vive, que te garante, que te sustenta, que te dá condições. É o teu Redentor. Eu quero terminar. Deus está falando com você. Você está ouvindo? Deus está falando com você. Você está respondendo, eis-me aqui, Senhor. Sem ele contar o plano. Ele não precisa lhe dizer nada. Ele disse para Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não precisa te dizer mais nada. Só precisa isso. É isso, meu irmão. É ouvir a voz de Deus. Quando o crente ouve a voz de Deus, Satanás está derrotado. Quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso. Eu sei que o Senhor tinha algo especial para os seus filhos. Eu sei que o Senhor desejava se manifestar dessa forma. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou comigo. Muito obrigado porque essa palavra alcançou o meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra alcançou a minha vida. Muito obrigado porque essa palavra produziu vida na tua igreja, no teu povo. Eu sei, Senhor, que muitos que estavam precisando ouvir tua voz, precisando entender a tua voz, agora sabem que o Senhor fala com eles todos os dias. Nas coisas simples o Senhor está. Nas coisas simples o Senhor faz extraordinários. Eu te louvo por isso, Senhor. Faz o teu povo se alegrar no simples. Faz o teu povo se alegrar, Senhor, pelo trabalho, pela família. Faz o teu povo se alegrar e ver a tua mão poderosa se movendo em cada centímetro da vida. Em cada centímetro que o teu povo dá, eles possam ver a tua mão poderosa agindo sobre a vida deles. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus abençoe, amada igreja.